2014, o vídeo aí de final de ano, e que para falar desse final de ano eu escolhi o livro do João Cabral de Melo Neto. Na verdade esse é um livro aí de coletâneas de poema. Eu escolhi na verdade o poema do João Cabral de Melo Neto, que é o clássico Morte e Vida Severina. E o fato de eu ter escolhido esse poema para o Natal é óbvio, porque o Morte e Vida Severina é o alto de Natal pernambucano, né? O João Cabral de Melo Neto faz inúmeras referências em relação à história do Natal, a história bíblica do menino Jesus, mas mais do que isso, o Natal é uma palavra que significa nascimento, né? Natalidade. O Morte e Vida Severina é um clássico e, claro, como todo clássico, ele acaba gerando desdobramentos culturais aí. Tanto é verdade que o Chico Buarque acabou fazendo uma música, né, musicando o poema. Para quem quer saber um pouco mais também do João Cabral de Melo Neto, eu recomendo um documentário, Recife Sevilha, do Bebeto Abrantes, de 2003. Vale a pena assistir para conhecer melhor esse poeta, esse aí para mim um dos grandes poetas da literatura brasileira. O primeiro estalo que ele teve aí para a poesia foi quando ele leu um poema do Manuel Bandeira, Não Sei Dançar, um grande clássico seu também, Educação pela Pedra, que ele fez até depois do Morte e Vida Severina. Se não chegava a não gostar, ele não considerava o Morte e Vida Severina um momento, um ponto de obra-prima da literatura nacional. Ele, longe disso, ele achava que era um poema bem mais simples e que merecia bem menos reverência. Inclusive o Ferreira Goulart, em algumas de suas entrevistas, o outro poeta, né, o Ferreira Goulart, ele confirma que essa modéstia, ou mesmo essa pouca pretensão do João Cabral em relação à Morte e Vida Severina. E uma das coisas que encantou também o João Cabral foram as touradas, foi a arte e aquele espetáculo que os toureiros protagonizavam. E ele fez muitos grandes poemas baseados nas touradas, a tauromaquia, que é aquela arte de torear. Mas a gente entende que ali era um outro contexto, era um outro tempo, e de alguma forma ajudou ele a produzir grandes obras. Mas tem uma outra coisa aí que interessava e que despertava o interesse do poeta, que era o futebol. Aliás, o futebol, antes mesmo de ser poeta, o João Cabral chegou a ser jogador aí do Juvenil do Santa Cruz, de Recife, da grande Cobra Coral aí, né? Era a posição aí de center half, o médio volante, né? Que hoje é uma posição tão admirada pelos técnicos brasileiros aí, né? A gente vê aí times jogando com 3, 4 volantes. Tem mais vaga no mercado de trabalho para volante no futebol do que para escritor, com certeza, né? Aliás, é curioso que em uma de suas entrevistas, o João Cabral de Melo Neto, ele falava que ele torcia pro América, que é um time pequeno, América de Pernambuco, não é esse famoso América do Rio, o Diabo, né? O João Cabral, ele fala que ele gostava do futebol, que ele já torcia para um time que nunca ganhava. Então ele não ligava para o futebol em termos de quem ganha, né, de torcer para quem ganha. Ele gostava do espetáculo, e ele achava, pelo menos naquela época, né, a seleção brasileira tinha um outro perfil, tinha uma outra fama, que era de dar espetáculo. Inclusive, numa de suas entrevistas, ele critica o futebol europeu pelo excesso de pragmatismo, pela dureza, principalmente pela correria. E aí a gente vê que talvez ele tenha tido sorte aí de não ter acompanhado essa última Copa do Mundo, quando o Brasil e a Alemanha, no massacre do Mineirão aí, inverteram completamente os papéis que tinham há décadas atrás, né? A Alemanha jogando futebol vistoso, de toque de bola, e o Brasil com chutão da defesa para o ataque, tentando imprimir uma correria. Mas enfim, vamos falar aí da história do Severino. O alto que ele usa, né, alto de Natal pernambucano, esse alto com U aí, que não tem nada a ver com carro, na verdade é uma modalidade de texto muito usada na Idade Média, no qual tinha sempre alguma conotação religiosa, alguma conotação de moral. O Morte e Vida Severina foi o primeiro poema que eu li ali na escola e realmente gostei e realmente entendi, na verdade, né?
a gente precisava sempre ter uma leitura muito acompanhada, ter quase que uma tradução dos poemas, de tanta figura de linguagem, tantas inversões, né, os hipérbatos, né, aquelas inversões sintáticas. Ele vem, né, no seu poema modernista, ele vem com uma linguagem mais direta, ele conta histórias a partir da poesia. Até como diz o Ariano Suassuna, ele vem com uma métrica de 7 sílabas, uma métrica muito baseada no ritmo popular de contar as histórias. Severino, ele sai ali da Caatinga, né, onde ele não tem mais oportunidade de trabalho nenhuma, ele está cercado de miséria, faz aquele tradicional caminho que a gente aprende na aula de geografia, ele sai ali, faz Caatinga, zona do Agreste, zona da Mata, e ele vai seguindo ali o rio Capibaribe. Inclusive há um momento no poema aí que ele quase se perde, exatamente porque o rio Capibaribe seca e ele acaba perdendo a sua guia, né? Ele não sabe mais ou menos para onde seguir. E vindo nesse caminho, né, se retirando ali da seca, o Severino, por onde passa, encontra a presença da morte, de como a seca produz a morte. Ele encontra um homem morto por emboscada. O João Cabral de Melo Neto até coloca aí a questão da luta pela terra. Era um homem que morre de emboscada porque tinha terra cultivada, alguma coisa assim. Nesse caminho aí do Severino, a única pessoa, a única figura que ele encontra pelo caminho que se dá bem com a morte é uma carpideira, e ele vai procurar emprego com ela. Ele fala todos os dotes dele, que ele sabe mexer com agricultura, sabe mexer com pecuária, planta, colhe, faz de tudo, e para ela ali naquela região nada adianta, porque não há terra cultivável, né? Para ela a única opção, para a pessoa, para se trabalhar naquela região, a única opção é se trabalhar com a morte. Tão numerosos que eram os enterros que, num dado momento, ele também ouve a conversa de 2 coveiros, na qual os coveiros falam do desejo de trabalhar na área rica do cemitério. Mas não era só pela gorjeta, mas principalmente pelo volume de trabalho. Para os coveiros, trabalhar na área rica do cemitério significava trabalhar menos, porque afinal de contas os ricos morriam menos. E aí é uma prova que o João Cabral de Melo Neto dá, né, de que a morte, apesar de abundante naquela região, ela também tem o seu caráter seletivo, né? O Severino se dá conta que, na verdade, cedo ou tarde, o próximo a morrer, o próximo morto que ele vai se dar conta é ele mesmo. Como se diz no poema, ele está seguindo o próprio enterro. E ele resolve se matar. Ele fala, antes de morrer nessa desgraça, ele resolve saltar da ponte da vida, que é como João Cabral de Melo Neto diz aí no seu poema. E no momento que ele vai saltar da ponte da vida, ele encontra o seu José, mestre Carpina, que claramente seu José, né, é o pai ali de Jesus Cristo na história bíblica, e ali é alguém que está esperando o nascimento de um filho. E como diz o mestre José, ele fala, é difícil defender só com palavras a vida. Mas ele convida o Severino a ir à casa dele, e chegando lá, a mulher, a esposa do seu José, mestre Carpina, está em trabalho de parto, nasce a criança, os vizinhos, os amigos chegam, assim como faziam os reis magos, chegam com vários presentes. Claro que no caso ali não é ouro, não é mirra e não é incenso. Os presentes são coisas bem tradicionais, bem típicas e necessárias ali, né, e simples também. Há uma mulher, inclusive, que leva o próprio seio de leite que ela está amamentando. Ela oferece o seio de leite como presente para o recém-nascido. E claro que depois de ver o nascimento da criança e ver a alegria do pai, mesmo com aquele filho, como ele diz ali, que já sofre dos males da fome, da seca, né, da desnutrição, quando o Severino vê esse nascimento, ele muda de ideia, ele obviamente não se suicida, né? A moral aí do alto do Natal pernambucano é que, por mais sofrida que seja, né, uma vida severina, vale a pena lutar por ela, porque sempre haverá outra vida aí para dar força e para despertar aí a nossa vontade de viver e de sobreviver, no caso deles. Na verdade é um pouco aí o que acontece no Natal, né, para muita gente, que você acaba recomeçando e renovando aí as esperanças para entrar com tudo aí, com todo o gás no próximo ano, né?
Esperamos que assim seja com os próximos vídeos aí.